Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 11 verso 7. Aqui está um estudo bíblico sobre João 11:7, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. João 11 narra a história da ressurreição de Lázaro, um evento crucial que demonstra o poder de Jesus sobre a morte e revela sua glória divina. O versículo 7, então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Marca um ponto de inflexão na narrativa. Jesus, ciente do perigo que o aguarda na Judeia, decide retornar, preparando o cenário para o milagre que consolidaria a fé de muitos e, ao mesmo tempo, intensificaria a oposição dos líderes religiosos. Contexto histórico. A Judeia, na época de Jesus, era um território politicamente instável, sob o domínio romano. Jerusalém, o centro religioso e político, fervilhava com tensões entre os judeus e as autoridades romanas, bem como entre os diferentes grupos religiosos judaicos, como os fariseus, saduceus e zelotes. O capítulo 11 revela a crescente hostilidade dos líderes religiosos em relação a Jesus, principalmente após seus milagres e ensinamentos que desafiavam sua autoridade. João 11 versos 46 ao 53. A ressurreição de Lázaro, sendo um evento público e inegável, intensificaria essa oposição, levando à decisão formal de tramar a morte de Jesus. O medo da reação romana, caso o crescente número de seguidores de Jesus fosse interpretado como uma ameaça política, também contribuía para a atmosfera tensa. Interpretação. A decisão de Jesus de voltar à Judeia, mesmo sabendo do perigo iminente, demonstra sua obediência inabalável à vontade do Pai e seu amor sacrificial pela humanidade. Em uma perspectiva trinitariana, essa ação revela a perfeita unidade de propósito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo no plano da redenção. Jesus, como o Filho de Deus encarnado, não foge do sofrimento ou da morte, mas enfrenta-os de frente para cumprir sua missão redentora. A frase "vamos voltar para a Judeia" não é apenas um convite aos discípulos para acompanhá-lo fisicamente, mas também um chamado para partilharem do seu compromisso com a verdade e a justiça, mesmo diante da adversidade. Para os crentes de hoje, esse versículo serve como um lembrete de que seguir a Cristo implica em coragem e disposição para enfrentar desafios, confiando na providência divina e no poder da ressurreição. Significa também que, às vezes, Deus nos chama a entrar em situações desconfortáveis ou até perigosas, não por imprudência, mas com um propósito maior em mente. O capítulo 11 demonstra que, mesmo nas situações mais difíceis e aparentemente desesperadoras, o poder de Deus pode se manifestar de forma gloriosa, trazendo vida e esperança. Veja as referências. Mateus 16 verso 21. Desde aquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Este versículo estabelece que a ida de Jesus a Jerusalém e o sofrimento que ele lá enfrentaria eram parte do plano divino. Assim como Jesus sabia que deveria retornar à Judeia para realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele também tinha plena consciência de que sua jornada o levaria à cruz. Ambos os eventos são momentos críticos em que a obediência de Jesus à vontade do Pai se manifesta de forma poderosa. Filipenses 2 versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo a forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Este trecho da carta aos Filipenses destaca a humildade e a obediência de Jesus, qualidades que o motivaram a deixar a glória celestial e a se submeter ao sofrimento e à morte. Ao retornar à Judeia, Jesus estava seguindo o caminho da obediência, mesmo sabendo dos perigos que o aguardavam. Filipenses 2 nos convida a imitar essa atitude de humildade e obediência em nossas próprias vidas, colocando os interesses de Deus acima dos nossos.